Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 24 de Tishrei do ano 5786, a contar da criação. É o dia 16 de outubro do ano de 2025, no calendário civil da Era Comum. A tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Nós estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí conectados com o Shabat. Hoje é o primeiro dia do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, do ano 5786. Nós estamos aí no primeiro livro, o livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, né? E o nome original no hebraico é Bereshit, que tem a sua tradução literal como no princípio. Então nós estamos no capítulo 1 e vamos até o capítulo 6, verso 8 de Gênesis, Bereshit, no princípio. E nós teremos aí 146 versículos. É o início de um novo ciclo, de um novo aprendizado, recordando o que já foi ensinado, né? Rememorizando, mas ao mesmo tempo sempre trazendo alguma coisa nova para os nossos estudos diários, né? Durante o ciclo 5786, ok? Antes de nós iniciarmos, né, a respeito propriamente dita do nosso estudo, né? Queremos deixar aqui no princípio do nosso novo ciclo, né, 5786, algumas palavras, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência à questão de estudos da Torá, né? Então ele traz, por exemplo, né, o que o Alter Rebbe declarou em público: devemos viver com os tempos. O Rebbe queria dizer, devemos viver com a porção da Torá da semana e mais especificamente do dia corrente. Não é suficiente estudar uma parte da porção semanal da Torá todo dia. Devemos viver com ela, né? Então aqui o que realmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo os ditos do Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, que nós precisamos realmente viver com a Torá. Vivemos com as 7 leis de Noah no nosso dia a dia. Isso que é importante. Não é apenas fazermos uma leitura mecânica, né? Ou um estudo mecânico, mas é nós procurarmos viver no nosso dia a dia. Uma outra palavra do nosso Rebbe diz: estudar a Torá diariamente afeta de maneira decisiva e positiva a nossa vida. Não só a alma da pessoa que estuda, mas também as almas de sua família, pois então reina no lar uma atmosfera de Torá e temor a Deus. Ou seja, quando nós abrimos as nossas portas, né, dos nossos lares para o estudo da Torá com as 7 leis de Noah, nós estamos realmente abrindo, né, para que aquela atmosfera, né, da presença divina, da Torá e do temor a Deus seja uma realidade dentro dos nossos lares, no meio da nossa família. Uma outra palavra diz assim: o estudo diário de um trecho do Humash com o comentário de Rashi, no domingo a leitura da primeira aliá do Shabat seguinte, na segunda-feira a da segunda aliá e assim por diante. Essa prática deve ser cuidadosamente observada. Isso tem impacto sobre o próprio indivíduo, seus filhos, netos, as suas gerações posteriores, né? Então aqui o estudo, né, diário do Humash, a primeira porção, né, a primeira aliá, que é no primeiro dia da semana, o domingo, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima aliá, ou seja, nós temos as porções diárias, né, do estudo da Torá. Por isso, 10, 15 minutos que nós tiramos ao dia para fazermos, né, usarmos o Humash, o livro de estudo da Torá, e fazermos a leitura diária, né,
da porção do dia, né, já traz realmente muitos benefícios para o próprio indivíduo, seus filhos e os seus netos, né? Há um costume dos Hassidim, do Chabad, que foi instituído pelo Alter Rebbe e transmitido de geração em geração. O estudo diário de um trecho da Parashá semanal do Humash, com o comentário de Rashi. Os Rebbes que lideraram o Chabad em suas respectivas gerações também seguiam essa prática, né? Então é uma prática Chabad sem sombra de dúvidas, né? Lembrando que o nosso Rav, o nosso Rabino, é o Rav Yaakov Gerenstad, né? Rabino Chabad ortodoxo, né? Portanto, nós estamos conectados com o Chabad ortodoxo, ok? Então é um costume Chabad. O Alter Rebbe disse: o comentário do Rashi sobre o Humash é o vinho da Torá. Ele destrava o coração e revela o amor e o temor a Deus, que fazem parte da essência da pessoa. É essa essência em nós que nós precisamos procurar despertar no nosso dia a dia. Mais uma para encerrarmos nessa parte. O Rebbe Maharash escreve um de seus Maamarim, discursos racídicos. Diariamente deve-se estudar a lei escrita, Torá, com o comentário do Rashi, porque ele contém as melhores partes da exegese de nossos sábios sobre a Torá. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele orienta, né, orientava e orienta que nós façamos os estudos da Torá, né, principalmente com os comentários de Rashi, né? E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre traz, né, comentários da porção, dentro da visão racídica, dentro da visão da própria Kabbalah, do Zohar, né, dentro daquele nível que é de fácil compreensão, para que possamos aprender, compreender e, acima de tudo, vivermos, né, o nosso dia a dia com a Parashá, né, com os estudos da Torá e, nesse sentido, vivenciarmos a realidade de estarmos aí juntos nos estudos da Torá, ok? Então, estamos iniciando um novo ciclo, 5.786, dos estudos de Torá, e vamos aí realmente termos aí um ciclo de 54 porções, havendo durante esse período algumas pausas, por assim dizer, né, dependendo de acordo com as festividades que nós vamos tendo no nosso dia a dia aí, ok? A introdução para a nossa Parashá Bereshit, né, com os comentários de Rashi, nos diz assim: por que a Torá começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, e não com a primeira, Aleph? Lembrando que as 22 letras do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, né? A primeira letra é Aleph e a segunda é Bet, ou Beit, né? Então a pergunta é essa: por que o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit, Gênesis, no começo, a sua primeira porção, que é a introdução dentro do ciclo dos estudos, por que a Torá ela começa com a segunda letra e não com a primeira letra, né? Então, o Talmud de Jerusalém sugere que Aleph seria um começo impróprio, visto que esta é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit é o começo da palavra Berahar, ou Brahar, né, que significa bênção, segundo o Talmud de Jerusalém, Hagigá 2:1. O fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, indica que a leitura do texto é de fato a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar nesse ciclo total. Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal,
Por um lado, é uma mitzvah que conecta a pessoa com Deus. E assim como com qualquer mitzvah, ela precisa estar ciente, a pessoa precisa estar ciente disto para alcançar uma conexão completa, né, sobre essa questão do estudo da Torá, né, conectar-se com Deus. Por outro lado, ou a segunda questão em si, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. A solução para este problema está na preparação, ou seja, antes de até mesmo abrir o livro, a pessoa deve parar por um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria de Deus, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano. Ou seja, dentro dessa realidade, nós podemos compreender aqui o que os sábios falam, que nos dias de Mashiach, ele ensinará não somente o povo judeu, mas todas as nações, né, o conhecimento mais profundo e mais elevado da Torá. Nesse sentido, significa que tudo aquilo que nós podemos conhecer e estudar dentro do aspecto da Torá na presente dispensação, ainda é muito pouco diante da realidade que Mashiach há de ensinar na redenção final, né, a respeito da própria Torá. Então, ela está a ponto de colocar sua mente, né, a pessoa está a ponto de colocar sua mente em união total com Deus. É claro que, enquanto ela está realmente estudando a Torá, não consegue meditar sobre este fato, pois está concentrada no texto, leitura e estudo. Então é crucial que a pessoa tenha as intenções corretas antes de começar o estudo. É por isso que a Torá começa com um bet, para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase desta mitzvah, deste preceito, deste mandamento. Estudar a Torá com o preparo apropriado traz muitas bênçãos na vida de cada pessoa. Assim, o Talmud de Jerusalém ensina que a segunda letra do alfabeto hebraico, o Beit, no começo da Torá, representa brachá, bênção, para aqueles que se dedicam a estudar a Torá. Ok? Então, é nesse aspecto. E por isso, né, nós preparamos aqui um resumo, né, uma forma mais condensada, sobre a questão da criação com os comentários de Rashi, certo? Por quê? Porque nós queremos trazer para os amados aqui mais uma avaliação, um estudo, uma sinopse, né, do nosso Rebbe Menahem Mendel acerca das questões da criação. Lembrando, amados, que Bereshit, ela é de fato um mar de conhecimentos e nós não conseguimos estudar e compreender tudo ao mesmo tempo. Por isso, né, o início de um novo ciclo, né, a continuidade dos estudos, ela traz esta realidade, sempre aprendendo algo a mais, recordando o aprendizado e aprendendo mais e mais no conhecimento destas questões, ok? Então, Rashi, o Rabi Shelomo Yitzhak, né, o grande comentarista clássico da Torá do século XI, ele ensina sobre a Parashá Bereshit dentro das seguintes questões. Sobre a Parashá Bereshit, pontos principais. O Rashi, ele explica palavra por palavra, mas há comentários centrais que formam a espinhal dorsal da compreensão judaica do início da Torá. Então, os principais ensinamentos de Rashi, seguindo a ordem dos versículos de Bereshit, capítulo 1 e 2, são os seguintes. Capítulo 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, Bereshit bara Elohim. Rashi comenta:
a Torá não precisava começar com esse versículo, mas como este mês será para vós o primeiro dos meses, como está em Shemot 12:2, Êxodo, pois esse é o primeiro mandamento dado a Israel. Então, por que começa com no princípio? Para ensinar que a terra pertence a Deus e Ele a dá a quem desejar. Por isso que nos fala, principalmente Salmos, né, que tudo pertence a Deus. Tudo é Deus. Deus é tudo. Dentro desse aspecto. E principalmente sobre a questão que em um determinado salmo diz assim, as pessoas, elas às vezes imaginam que vai viver eternamente e pensa que o que ela está possuindo no momento, parece que ela pensa que aquilo é dela eternamente. Tanto é que ela coloca o próprio nome nas suas propriedades, né? Fazenda, chácaras, casa, comércio, companhia limitada, etc. e tal, como se isso ela fosse levar com ela eternamente, né? E não. Então, por isso, Bereshit, ele começa com no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, para trazer, segundo o comentário de Rashi, esse entendimento a cada ser humano. Ou seja, tudo pertence a Deus e Ele dá a quem Ele desejar, entendeu? Então, essa é uma realidade. Então, segundo o Midrash Rabbah Talmud Yomá 54b, que nos traz essa questão aí, dizendo assim, Rashi mostra que a Torá não é um livro de história ou ciência, mas um livro de instrução moral e espiritual. Começa com a criação para fundamentar o direito divino sobre a terra de Israel, mostrando que a soberania, ela pertence ao Criador. Então, quando as nações disserem, vocês roubaram esta terra, falando aos judeus, Israel então responderá, toda a terra pertence a Deus. Ele a criou e a deu a quem Ele quis. E agora Ele deu a nós esta terra. Por isso que nós temos em Bereshit, durante o transcorrer das nossas porções do primeiro livro, dos 5 livros da Torá, nós vamos encontrar exatamente essa promessa divina. Deus fazendo essa promessa a Abraham, confirmando a Isaac e a Yaakov, né, a terra de Canaã, a terra de Israel, onde hoje o povo judeu está habitando, né, retornando aos poucos para a terra prometida, e ainda eles não estão de posse da totalidade da dimensão da terra. Houve várias concessões, e nessas concessões, em nome da paz, né, com um povo que nunca existiu ali na região, certo? Mas dizendo que a terra é deles, né, e querendo eliminar o povo judeu do rio até o mar, ou seja, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo ali, o mar, dizendo que o povo judeu não tem direito ali à terra. E está em Bereshit. Vamos ver nas próximas porções esta realidade aí, ok? Então a soberania pertence ao Criador e toda a terra pertence a Ele. Ele a criou e Ele a deu a quem quis. E agora Ele deu ao povo judeu a terra, que nós vamos ver ali com a posse através de Yehoshua, Josué, que conduziu o povo em triunfo para tomar posse da terra prometida. Mas durante o transcurso, né, os patriarcas e o povo judeu, né, esteve na terra de Canaã, saiu da terra, voltou, etc. e tal, até tomar posse definitivamente com Josué. E a terra era sem forma e vazia, capítulo 1, verso 2, né, fala sobre Tohu e Vohu. Tohu significa espanto e desolação. Isso significa a confusão inicial, um estado de potencial não organizado. Ou seja, a terra não estava organizada. Vohu significa vazio, mas já com a matéria-prima do que viria a ser o mundo posteriormente.
ok? Então, vazio no sentido de que nada estava formado, propriamente dito, mas já havia a matéria-prima. O sentido disto é que o mundo começou com caos, como é conhecido como Tohu também, né? Para mostrar que a ordem divina surge a partir da desordem. Rashi aqui destaca o método de Deus, criar potencial e depois ordenar, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós também podemos compreender que muitas vezes a nossa vida ela está em Tohu, ela está em um espanto e desolação, está um caos, parece que nada dá certo, etc e tal. Mas é exatamente nesse momento em que a ordem divina quer surgir em nossas vidas para, a partir da nossa desordem, trazer ordem, estabilidade, estrutura, para que a gente possa seguir em frente para cumprir a nossa missão suprema, ok? Então é criar potencial e depois ordenar. Ou seja, quando a nossa vida está em uma, entre aspas, né, está meio bagunçada, é porque Deus quer se fazer presente na tua vida para colocar ordem e dessa forma ele manifestar, sem sombra de dúvidas, né, a sua glória na sua vida. No capítulo 1, verso 3 diz, haja luz. Rashi comenta, essa luz não é a luz do sol, porque a luz do sol só foi criada no quarto dia. Trata-se de uma luz espiritual primordial, que Deus depois escondeu para os justos, a luz oculta, segundo, né, a luz oculta, em hebraico, or haganuz, né, a luz oculta. O sentido disto é, a luz aqui representa a sabedoria divina, um vislumbre do bem absoluto, que não pode coexistir com o mal, né? Então, o bem absoluto, a sabedoria divina absoluta, nesta configuração, nós não vamos tomar posse disto, nem do bem absoluto. Por quê? Porque isto não pode coexistir com o mal. O mal precisa ser vencido. E para que o mal seja vencido plenamente, é necessário a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para realmente erradicar o mal da face da terra. E aí, através de Mashiach, toda a sabedoria divina, a partir de Jerusalém, para todo o povo judeu e para todas as nações, ela será levada a esse conhecimento da sabedoria divina. O verso 6 diz, haja um firmamento no meio das águas. Então Rashi comenta que estas águas inferiores, mares e rios, foram separadas das águas superiores, que são exatamente as nuvens, céus. Rashi ele cita o Midrash dizendo, as águas inferiores, mares e rios, choraram com essa separação, por estarem longe da presença divina, nos céus, e são consoladas quando usadas nos sacrifícios, as ofertas de água em Sucote, por exemplo, que é muito usada no período de Sucote, né, as águas. Então a forma que as águas inferiores encontraram realmente conforto, consolação, foram exatamente a promessa divina que elas seriam usadas nos sacrifícios, né, no Beit Hamikdash. O sentido disto é, até a natureza tem anseio de proximidade com o divino. Por isso que um dos salmos diz, né, que a própria natureza, ela clama pelo Deus vivo, né? Então é uma realidade aí. Então a natureza do jeito que está hoje, ela almeja essa presença divina para retificar, corrigir, sarar a nossa terra, ok? Verso 11, produz a terra vegetação. Rashi diz, Deus ordenou que a terra produzisse árvores que dessem frutos, cujo sabor fosse o mesmo do fruto. Mas a terra não cumpriu totalmente, né, o seu destino e produziu apenas árvores que dão frutos, não árvores cujo próprio tronco fosse saboroso. Ou seja, a ordem divina era que as árvores frutíferas, elas não produzissem apenas frutos, mas que a sua própria casca fosse também frutos e tivesse o sabor daquela árvore.
sabor de laranja para o pé de laranja, etc, etc, etc. Entendeu? Então a árvore não acabou cumprindo integralmente, né, a esta ordenança, ela apenas deu frutos. O sentido disso, segundo Rashi, é: a terra pecou, de leve, mas pecou, ensinando que desde o início há livre arbítrio, ou livre escolha, e limitação até mesmo na matéria. Isso prepara o terreno para o ser humano, que também teria uma escolha moral, né? Teria a sua livre escolha. O verso 14, haja luminares no firmamento. Rashi comenta, citando o Midrash: a lua foi diminuída após questionar: pode haver dois reis usando uma só coroa? Ou seja, quando Hashem ele criou sol e lua, a lua era da mesma dimensão do sol. Porém a lua, segundo o Midrash, né, a lua ela deu uma questionada a Deus, ao Criador, né? Pode haver dois reis usando uma só coroa, né? E então, devido a esse questionamento, segundo o Midrash, da lua, então Deus diminuiu a dimensão da lua, né? E aí então Deus a reduziu e prometeu que os justos seriam contados por ela, né? Para que ela não ficasse totalmente desolada. Então, realmente o Criador, além de reduzir a sua dimensão, ele prometeu que os justos, né, seriam contados por ela, que é exatamente o calendário judaico lunar de Israel, né? Tudo está baseado ali. O sentido disso, segundo Rashi, a humildade é a verdadeira luz. O povo de Israel, como a lua, diminuiu-se, mas renasce a cada mês, né? A cada mês há um renascimento, né, do novo mês do povo de Israel, ok? E no versículo 26, né, façamos o homem à nossa imagem, né, realmente traz aí paradoxos, né, nas dimensões diversas de religiões, por assim dizer, ok? Rashi ele comenta assim: Deus consultou seus anjos antes de criar o homem, para ensinar humildade e exemplo de liderança. Mesmo o ser supremo, entre aspas, pede conselho. Ou seja, o ensinamento aqui, né, não é que havia 2 ou 3 deuses ali. Havia um único Deus, um único Criador, um único Redentor e um único Salvador. Mas quando realmente traz essa questão, façamos o homem à nossa imagem, realmente Deus estava, entre aspas, né, consultando os anjos sobre a questão de criar o homem, né, certo? E dessa forma Deus estava ensinando sobre a questão de humildade e exemplo de liderança. Um verdadeiro líder, ele não é autoritário, só a palavra dele basta. Não, ele sempre procura conselhos com os seus liderados. Então, com os seus liderados, ele sempre está ali compartilhando as questões, o ensinamento, o aprendizado, mas também, muitas vezes, ele está ali pedindo, né, um conselho, um exemplo, né, o que você acha disso, o que você acha daquilo, etc. e tal, e patati patatá. Então, isso mostra exatamente o que? A humildade e o exemplo de liderança, né? Não é porque o líder ele pede o conselho de alguma coisa para os liderados que significa que a sua liderança é fraca. Muito pelo contrário, é uma liderança forte, robusta. Por quê? Porque ele está agindo com humildade e não com autoritarismo, né? Então ele está realmente compartilhando, né, com os liderados as questões da liderança, né? E juntos formam exatamente ao caminhar da nossa jornada. Embora pudesse dar margem à heresia, né, façamos, né, vários deuses, 2 ou 3, como queira alguns, né, a Torá ensina assim para formar o caráter, né? Então é uma questão de formar o caráter, né? Monoteísmo, a crença no único Deus, ponto final. O sentido disto é: a criação do homem é um ato de humildade e parceria divina. O livre-arbítrio ou a livre escolha humano reflete a imagem de Deus.
quando nós estamos tomando decisões na nossa livre escolha, né, ou livre-arbítrio, como queiram alguns, né, nós estamos realmente sendo participantes de Deus, participantes, né, com Deus dessas questões aí, como ele fez com os anjos. No capítulo 2, verso 2, e Deus descansou no 7º dia, né? Rashi traz para nós o entendimento que ele não descansou no sentido físico, porque a primeira coisa que vem na mente humana, devido à sua configuração do momento no mundo de Asiá, no mundo da ação que nós habitamos, então ele pensa de forma física, mas na realidade ele não descansou no sentido físico, mas ele cessou de criar, ou seja, ele deu uma pausa na obra da criação. O Shabat foi criado como o repouso da criação. Então o Shabat, ele é um repouso para a criação, né? O sentido disso é que o Shabat é parte do ciclo da criação, não algo posterior. É o propósito e o ápice da obra divina. Para entendermos isso, ou seja, nós precisamos compreender da seguinte forma: a semana ela atinge o seu ápice no 7º dia. Então o primeiro dia, segundo, quinto, sexto dia, parou por aí, não quer dizer absolutamente nada. Mas quando chega ao 7º dia, então nós alcançamos o ápice da semana, o ápice da criação. Por isso que os sábios falam que a história da humanidade é de 6 milênios e o 7º milênio é a redenção final com a revelação do Justo Mashiach, que há de acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque nós já passamos do 6º milênio mais metade para o 7º milênio. Então, nós estamos, diz o nosso Rebbe Menachem, nós já estamos vivenciando os dias de Mashiach. É uma questão de momento, dele se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Entendeu? Então essa é a questão. Como acontece no 6º dia da semana, depois do meio-dia, o povo judeu começa a ficar mais focados na questão do Shabat. Quando chega às 3 horas da tarde, eles já passam literalmente a vivenciar o Shabat. Fecha, quem tem comércio fecha os comércios, etc e tal, atividades seculares nas casas, etc e tal, começam a cessar completamente. Depois das 4 horas, a dedicação é 100%, mais 100% sobre Shabat. E quando chega o momento de acender as luzes especiais de Shabat, as 2 velas de Shabat, aí já literalmente adentra ao Shabat. Ou seja, a partir do momento, normalmente são 18 minutos antes do pôr do sol, o horário do acendimento das velas de Shabat, as luzes especiais de Shabat, certo? Então, a partir do momento que a mulher judia, ela acende as luzes de Shabat, então a partir daquele momento já é Shabat, antes mesmo do pôr do sol. Por aí você tem uma ideia o que os sábios dizem, que a redenção final com o Justo Mashiach há de acontecer a qualquer momento mesmo. Não é necessário entrarmos no 7º milênio, literalmente falando. Assim como os judeus não esperam o pôr do sol para entrar literalmente no Shabat. Então, esta é a obra da criação, ok? Quando no capítulo 2, verso 7, né, e formou Deus o homem do pó da terra, então Rashi comenta, o pó foi tomado de todas as partes do mundo, ou seja, de todos os 4 cantos do mundo, Deus pegou uma porção de terra de cada lugar, ou de cada continente, como nós conhecemos hoje, né, por exemplo, né, e ali formou o boneco de barro. E ele pegou de cada lugar, de cada continente, por assim dizer, né, uma porção do pó da terra, ou de porção de terra, e para que o homem, né, o ser humano, ao morrer, o homem pudesse ser aceito em qualquer lugar, né? Tu és pó, ou tu és terra, ao pó tornarás, ou à terra tornarás. Então, em qualquer lugar do mundo,
em que o ser humano venha a falecer, então a terra o recebe o seu corpo para voltar ao pó da terra, ok? Então dessa forma o homem pudesse ser aceito em qualquer lugar, ou seja, a terra não o rejeitaria, ok? Por quê? Porque no princípio Deus ele criou o ser humano, como toda obra da criação, para serem eternos, mas, né, houve um percalço aí, né, um contratempo. O sopro da vida, chamada Neshama, veio do próprio Deus, unindo o mais baixo pó, quer dizer, o pó da terra, né? Dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, é o nível mais baixo, né? A terra, o pó da terra. E o nível mais alto, que é o Espírito Divino, né? O sopro de vida, Neshama. Edna, liga para a Diná que ela tá ligando aqui, meu Deus do céu. Ok? Voltando aqui, amados. Então, o sentido que nessa questão aqui que Rashi traz para nós o homem é uma fusão de céu e terra. A sua missão é levar a matéria ao espírito. Então, mais uma vez, no princípio, depois nós vamos ver lá no Monte Sinai, né, a fusão realmente do céu e a terra, o divino e o humano, o espiritual e a fisicalidade, a materialidade deste mundo, fazendo uma fusão. Então aqui Deus realmente, ele está mostrando, né, o homem é uma fusão de céu e terra. Então ele foi tirado da terra, mas quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, veio a parte divina, ou seja, a parte do céu. E por isso o boneco de terra tornou-se alma vivente, porque houve uma fusão de fisicalidade e espiritualidade, né? A terra e o céu, né? E dessa forma então é a fusão do homem, céu e terra. No capítulo 2 ainda, verso 18, né? Rashi ele fala sobre não é bom que o homem esteja só, né? Então aqui algo também muito espetacular, muito divino, né? E é de fato algo muito precioso, maravilhoso na vida humana. Então, não é bom que o homem esteja só, né? Realmente o homem estando só é uma barata tonta, né? O homem sozinho é uma barata tonta, ele não sabe nada, não faz nada direito, é uma coisa sem tamanho, não é verdade? Né? Então por isso Deus já falou lá no começo, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho, ele só faz caca, né? Só faz o que não presta de uma forma geral, ok? Então Rashi ele comenta da seguinte forma: bom no sentido de completude. O ser humano isolado não reflete a imagem de Deus, que é relação e reciprocidade. Ou seja, o homem sozinho, ele não reflete a imagem de Deus. Ele isolado, ele não reflete a imagem de Deus. A mulher não é criada como subordinada, mas como parceira e correspondente. No hebraico é chamado de Ezer Kenegado, certo? Então é parceira e correspondente, né? Por isso é usado o termo aí, né, que da costela do homem e tal, que então foi tirada do lado, é para andar do lado, né, nem na frente nem atrás, né, do homem, ok? Então o sentido disso tudo é a plenitude da criação humana está na união e na reciprocidade. Homem e mulher são reflexos complementares da divindade. A única forma do ser humano refletir de forma complementar a divina, ou seja, a presença divina no mundo, é somente através da união e a reciprocidade entre o homem e a mulher. Por isso o texto completo ele fala, não é bom que o homem esteja só, ele deixará a casa
dos seus pais, unir-se-á à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só, união e reciprocidade. Por isso que o casal, quando junta a sua trouxa e vai os dois morar debaixo do mesmo teto, é um momento mais do que nunca de união e reciprocidade. Por quê? Porque aí é no momento que vão se conhecer realmente. É onde que o homem vai conhecer os defeitos da mulher, é onde a mulher vai conhecer os defeitos do homem, entendeu? É onde que essa união e essa reciprocidade, um abranda daqui, o outro abranda dali, e vão se aperfeiçoando na sua jornada, não sendo dois, mas sendo um só. Se são um só, né? Então o que acontece? Então ninguém vai pegar um martelo e sair batendo no seu dedo. Ou seja, então tanto o homem vai amar a esposa, como a esposa vai amar o marido. Né? O que é que ela gosta? Vou fazer. O que é que ele gosta? Vou fazer. O que ela não gosta? Vou deixar de fazer. O que ele não gosta? Vou deixar de fazer. É união e reciprocidade. Né? Para que os dois, não sendo dois, mas sendo um só, possam ser reflexos complementares da divindade. Somente assim o homem e a mulher podem refletir Deus no mundo e aonde ele estiver, ok? Então, de forma resumida, na visão de Irache, em Bereshit, a criação revela o domínio divino sobre o mundo, a luz, a sabedoria divina reservada aos justos, que é a sabedoria, né? A ordem, separação e equilíbrio como fundamentos da santidade. A natureza obedece, mas também tem livre arbítrio de forma simbólica. O homem, reflexo de Deus, chamado a agir com humildade. O Shabat é a meta da criação, união entre o Criador e a criatura, ok? Dentro da nossa visão ainda de Bereshit, né, o relato da criação do mundo e a sua cronologia dos 6 dias da criação mais o 7º dia da criação, que é o Shabat, né, é fundamental entendermos tanto no sentido literal, Peshat, quanto no sentido simbólico, Sod, o nível mais profundo, mais elevado da criação. Então, por isso, né, a cronologia clássica da criação, segundo Bereshit, né, capítulos 1 e 2, dentro desse nível, né, de Peshat, mais literal, superficial, e Sod, o nível mais profundo, mais simbólico, mais elevado. Então nos diz assim, a criação da luz, Bereshit capítulo 1, verso 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Tohu vavohu. Deus disse, haja luz. Vaihi or. Separou-se a luz das trevas. E aí onde surgiu dia e noite. O conceito é a criação do tempo e da energia primordial. O princípio de tudo, né? A hora simbólica, 23 de Elul, segundo o Midrash, o primeiro dia da criação foi neste dia. Então o primeiro dia da criação aconteceu exatamente no dia 25 de Elul. Não esqueça essa data. 25 de Elul é o dia da criação. O início da criação. Durante 6 dias e depois veio o 7º dia, que é o Shabat, ok? No 6º dia da criação, que é o primeiro dia de Tishrei, que vamos ver já já, foi o dia que Deus criou o ser humano. Dia 2, separação das águas, Bereshit, capítulo 1, versos 6 e 8. Deus separa as águas de cima e de baixo, cria o firmamento, Raquiá, chamado céus, Shamaim. Conceito, organização do cosmos, espiritual e físico, separação de planos, né? O espiritual e o físico. O Midrash diz, o firmamento foi o único ato não concluído com e viu Deus que era bom nesse dia, pois as águas inferiores ainda choravam por não estarem próximas do Criador, ok? Dia 3, terra seca e vegetação, capítulo 1, versos 9 a 13.
As águas se reúnem e aparece a terra seca e a baixar. Deus chama a parte seca terra e o ajuntamento das águas mares. Brotam plantas, ervas e árvores frutíferas. O conceito, surgimento da vida vegetal no terceiro dia, base da vida material. A curiosidade nisto, nesse dia Deus disse que era bom, 2 vezes. É o dia duplamente bom, é o terceiro dia, conhecido como terça-feira, ok? Então lembre-se que sempre no terceiro dia, na terça-feira, Deus falou 2 vezes que era bom. Que era bom, ok? Dia 4, Sol, Lua e Estrelas, capítulo 1, versos 14 a 19. Deus cria os luminares para reger o dia e a noite, o grande luminar Sol e o pequeno luminar Lua. Também cria as estrelas. O conceito é regência do tempo, ciclos de dias, meses e anos. Foi aí que tudo começou, com dias, meses e anos. Na Kabbalah, isso representa a ordem e o equilíbrio entre luz revelada, Sol, e luz refletida, a Lua. Porque a Lua, o seu brilho é um reflexo do Sol. Quinto dia, peixes e aves. Capítulo 1, versos 20 a 23. Criação das criaturas aquáticas e aves. Deus as abençoa, frutificai e multiplicai-vos. O conceito é primeiras criaturas com alma, Nefesh Hayah, né? Que são as criaturas. Na visão mística, cabalística, a vida começa a mover-se, simboliza o despertar da consciência emocional, né? Sexto dia, animais terrestres e o ser humano. Bereshit, capítulo 1, versos 24 a 31, capítulo 2, versos 7 a 25. Criação dos animais da terra. Em seguida, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criação de Adão e Havá, Adão e Eva, mais popularmente conhecido, o homem e mulher. Deus lhes dá domínio sobre a criação. O conceito disto, culminação da criação, união de matéria e espírito. Segundo Midrash, o homem foi criado no primeiro dia de Tishrei, Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah, ele é aniversário da criação do ser humano. É o aniversário do ser humano. Ou seja, o ser humano, de acordo com o calendário judaico, tem 5.786 anos. Ok? É conexão com as 6 dias da criação. E o sétimo dia, o Shabat, capítulo 2, verso 1 a 3, né, nos fala exatamente sobre Deus descansa, ou seja, cessa a criação ativa, santifica o Shabat como dia da completude, ou seja, o primeiro dia da semana até o 6º dia da semana, se parar por aí, absolutamente não quer dizer nada. Sem o 7º dia, não é nada. Mas o 7º dia é exatamente a completude da semana. A semana só é completa no 7º dia, que é o Shabat. Por isso, cuidado com certos calendários que estão por aí, que colocam o primeiro dia da semana como segunda-feira e o 7º dia da semana como domingo. Esses calendários são aberrações. Esses calendários são fraudes. Esses calendários são fake news. Para desvirtuar as pessoas do sentido exato. Os dias da criação. Primeiro dia da semana, domingo. 7º dia da semana, sábado. Então esses calendários por aí são realmente idealizados por pessoas antibíblicas. São contra Deus, porque querem inverter as coisas naturais de Deus. Entendeu? Então por isso, quando você for comprar calendário, principalmente agora que estamos indo para o fim do ano civil,
né, para o início do novo ano civil, 2026, normalmente as pessoas compram calendários civis, né, do calendário da época civil. Então, olhe o calendário. Se for o calendário que o primeiro dia é domingo, o primeiro dia da semana é segunda e o sétimo dia da semana é domingo, não compre o calendário. Faz boicote aí. Eles querem desvirtuar aquilo que é natural que Deus criou. Não dê imposto para eles. Não dê dinheiro para eles. Procure os calendários tradicionais. Primeiro dia da semana, domingo. E o sétimo dia da semana, Shabat, sábado. E o resto? Que o diabo carregue. Entendeu? É isso daí, meu filho. Então, dessa forma, né? Deus descansa, ou seja, cessa a criação ativa. Shabat, santifica o Shabat como o dia da completude. E por isso, não pode mudar essa ordem. Por quê? Porque o Shabat, o sétimo dia da semana, é a completude daquilo que há de vir. O sétimo milênio, com o reinado de Mashiach. A completude de todas as coisas. A retificação de tudo que é errado e mal. E a completude do bem. Do estabelecimento da vontade divina nos quatro cantos da terra. Onde o Gan Éden, o jardim do Éden de Deus se estenderá em todos os quadrantes da terra. Por quê? Porque o mal não existirá, somente o bem. E as pessoas viverão em harmonia e em paz. Ok? O conceito disso, o repouso divino, a harmonia entre o Criador e a criação. E na visão cabalística, o sétimo dia é a revelação da Shekhinah, a presença divina permeando toda a criação que aconteceu no sétimo dia, que há de acontecer no sétimo milênio, com o reinado de Mashiach, né? Onde a percepção divina na nossa consciência será mais perceptível a presença divina, ok? Então, o resumo simbólico, segundo a Kabbalah e o Zohar, dos dias da criação. Primeiro dia, dentro da esfera Sefirah, cabalística. Estamos conectados o primeiro dia com Hesed. Temos aí a Sefirot, né? Hesed, bondade. O tema espiritual é luz primordial. Segundo dia, Gevurah, disciplina. O tema espiritual, separação das águas. Terceiro dia, Tiferet, harmonia, beleza, vida vegetal. Quarto dia, Netzach, ordem e permanência, corpos celestes é o tema espiritual. Quinto dia, Hod, beleza, né? O tema espiritual é criaturas vivas. Sexto dia, Esod, conexão, tema espiritual, o ser humano. E o sétimo dia, Marhut, reinado, e o tema espiritual é Shabbat, a presença divina, ok? Essa é a realidade aí, ok? Vamos, né, trazer agora uma interpretação do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Falamos no começo, né, amados? É muita coisa e pouco tempo para estudarmos, sem sombra de dúvidas aí, ok? Mas vamos trazer aqui uma interpretação do nosso Rebbe, né? O Rebbe de Lubavitcher, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, sobre a cronologia da criação, né? Com base em seus discursos, Likutei Sirot, Torat Menachem, Sefer HaSirot, e na tradição racídica, né? O Rebbe ensina que a criação do mundo não é apenas um evento histórico, mas um processo contínuo dentro de cada pessoa. O ser humano deve recriar o mundo espiritualmente, transformando a escuridão em luz, o caos, Tohu, em ordem, Tikkun, né? Ou seja, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão de trazer luz e ordem, né? Trazer luz, e ordem, Tikkun, né? Correção, etc. e tal. Então as nossas ações são importantes para dissiparmos as trevas, dissiparmos o caos, né? Estabelecermos luz e ordem nesse sentido, ok? Aquilo que não der para falarmos hoje, no nosso próximo shiur, que será no Shabbat, nós estaremos complementando, né, a interpretação do nosso Rebbe sobre a criação. Então, o primeiro dia da criação, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, haja luz,
né? Lembrando que a visão do nosso Rebbe, ele traz mais assim, a Torá para a nossa atualidade. Não é trazer a Torá no sentido de uma revolução moderna, mas é trazer trazer a porção da Torá para a realidade do nosso dia a dia, sem perder a essência. Por isso que é muito preocupante, realmente, movimentos reformistas e por aí afora vai, né? Onde muitas vezes acaba, né, aquilo que está tradicionalmente escrito como pedra, trazem agora uma nova tradução dizendo madeira. Você é inteligente, você entendeu o que quer dizer, ok? Então, né, dentro da criação, segundo o nosso Rebbe, o primeiro dia haja luz, o despertar da alma. Bereshit 1:3. E disse, Deus, haja luz e houve luz. O que significa isso no interior humano? É o momento em que a pessoa desperta para a espiritualidade. Reconhece que há uma luz divina em tudo. Ou seja, ele vê a presença divina em tudo. No reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e no reino humano. Representa o primeiro passo do serviço espiritual. Sair da escuridão do ego, sair da escuridão da ignorância, da falta de conhecimento e começar a perceber o propósito da existência. Ou seja, você tem propósito, você não caiu de paraquedas aqui, você não caiu aqui como um poste, entendeu? Você não caiu aqui como um ser inanimado. Você tem propósito, você tem missão, precisa descobrir isso. A mensagem do Rebbe é: o primeiro ato de Deus foi criar luz, portanto, o primeiro ato do homem deve ser iluminar. Começar o dia com Modeh Ani Lefaneha, certo? Estudar a Torá e irradiar bondade. Então está vendo, né, a visão do Rebbe e o ensinamento do Rebbe. Nós começamos o dia com Modeh Ani, né? Graças te dou ao Rei vivo e existente por ter devolvido minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança, né? E estudar a Torá e irradiar bondade durante todo o dia. A primeira palavra que Deus dirige ao mundo é luz, e isso define, segundo o nosso Rebbe, a missão do homem: ser uma luz no mundo. Esta, segundo a visão do Rebbe, é a nossa missão: sermos luz, dissipar trevas, ser luz, dissipar o mal, e assim sucessivamente. Por isso, nós precisamos cada vez mais estarmos aí divulgando, né, judaísmo, divulgando as 7 leis de Noa, divulgando a terra de Israel, o povo judeu, estarmos divulgando Torá, estarmos divulgando cada vez mais aquilo que traz luz para o mundo. E não nos acovardarmos diante da escuridão, das trevas, né, que procuram calar as nossas bocas, calarem a nossa fala. Entendeu? Dia 2, separação das águas, significa discernimento e limite, na visão do nosso Rebbe, Bereshit 1, 6 e 7. Separar as águas superiores das inferiores simboliza distinguir entre o sagrado e o mundano. É separar aquilo que é sagrado daquilo que é mundano. É você diferenciar estas coisas. É você realmente separar. Você não pode misturar. Assim como a água e o óleo não se misturam, também assim o sagrado e o mundano não se misturam. E quando procura se misturar, né, muitas vezes como que se mistura? Está escrito assim: porém, eu vos digo. Já vem a mistura. Em qualquer lugar, em qualquer livro de ensinamento, em qualquer leitura religiosa que tenha essa expressão, está escrito, mas ou porém, eu vos digo, é adulteração. Sendo adulteração,
Isso significa que estão querendo misturar o mundano e o profano. E se você realmente quer cumprir a sua missão aos olhos de Deus e da sua palavra, você tem que cair fora disso. Simplesmente isto. Não tem outra escolha, não. Vai querer andar com o sagrado e o profano ao mesmo tempo? Não dá certo. Na alma é o trabalho de disciplina espiritual. Aprender a direcionar emoções e desejos. Definir fronteiras éticas. É separar o sagrado do profano. A mensagem do Rebbe sobre isso diz assim: a separação não é negação, é organização. O mundo material não é rejeitado, mas colocado em ordem para servir ao propósito divino. Ou seja, você precisa trazer santidade nesta fisicalidade e materialidade do nosso mundo. Quando nós trazemos a santidade para a fisicalidade e a materialidade do mundo, o mal cai por terra, ele é vencido. As trevas se dissipam e você está elevando o mundo físico. Saber separar é parte da santidade. O verdadeiro amor a Deus requer clareza e disciplina. Clareza e disciplina. Por isso, nós que temos ascendência judaica, mas não temos condições de comprovar através de documentos, pesquisa e companhia limitada. Nós que vemos de vários segmentos religiosos, nós que, muitos que também acho que tem, outros acham que não tem nenhuma ascendência judaica, etc e tal. Não importa. O importante é sabermos que nós estamos dentro da vontade divina e nós estamos aí exatamente para aprendermos a separar o verdadeiro amor a Deus com clareza e disciplina. Não de forma bagunçada, não de forma taciturna, um rosto entristecido, cabisbaixo, não misturando o santo e o profano no seu serviço a Hashem. Uma palavra para você entender o que é misturar o santo e o profano, uma palavra bem chula, é sacanagem com Deus. Desculpe da expressão, mas é uma verdadeira sacanagem com Deus. E como ele não aceita esse tipo de coisa, ele se ausenta de perto de você. Você quer isso? Os demais dias nós vamos acabar de falar no próximo shiur, sábado, com a graça de Hashem. Ok? Temos muita coisa pela frente aí. É só o começo, tá bom? Amanhã, o momento de acender as luzes especiais de Shabbat, às 17 horas e 52 minutos. E a partir das 20 horas e 15 minutos, diretamente da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, estaremos transmitindo a celebração ao Shabbat, juntamente com o nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva, para juntos, tanto aqueles que estiverem de forma presencial como aqueles que estiverem de forma virtual, juntos possamos realmente emanar luz, dissipando trevas, dissipando aquilo que é profano e elevando cada vez mais a materialidade, a fisicalidade do nosso mundo à presença divina, para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã à noite.